E no episódio de hoje, entre outras coisas, você verá que líderes mundiais já visitam empresas de robótica como se estivessem visitando bases estratégicas. Veremos também que enxames de insetos ciborgues estão sendo usados em operações militares. Robôs humanoides estão entrando em produção em massa e estão sendo vendidos como se fossem eletrônicos comuns, até mesmo na Amazon. Além disso, vamos falar de micro-robôs capazes de mover objetos milhares de vezes maiores que eles, novas aeronaves elétricas que prometem mudar o transporte e projetos nucleares que podem sustentar bases humanas lá na Lua. E como de costume, quando juntamos tudo isso, fica claro, a tecnologia não está só evoluindo, ela está mudando o equilíbrio do mundo. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E tem uma tecnologia que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros já estão usando. É a Nômade. E eu vou ser direto, tá? Ela faz você parar de perder dinheiro. A Nômade converte seu dinheiro para a moeda do país em que você está, seja no Brasil ou seja fora dele. Você abre a sua conta em apenas 5 minutinhos, recebe o cartão virtual e depois o físico. Você viaja, compra online ou assina serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nômade lançou o seu chip eSIM, que é internacional e você só ativa quando chegar no destino. Funciona em Android e iOS e te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nômade nível PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5, a internet é ilimitada por 15 dias. E a Nômade está dando $20 em cashback para os novos clientes. Mas é só para quem abrir a conta agora mesmo usando o código RI20 na sua primeira operação de câmbio. Então não perde tempo aí, meu querido. Abre a sua conta pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado, ou até tem um código QR na sua tela. Garanta agora o seu cashback e pare de gastar muito mais do que você precisa. E claro, você ainda fortalece o Realidade Impressionante a continuar trazendo para você as tecnologias de ponta que você sempre gosta de ver aqui. Me ajuda que eu te ajudo, valeu? Durante muito tempo, quando falávamos em robôs militares, a imagem era sempre a mesma: drones no céu, veículos blindados no chão, máquinas metálicas, barulhentas e invisíveis. Mas agora uma nova geração de tecnologia está surgindo. Uma startup alemã chamada de Swarm Biobotics anunciou que já desenvolveu e colocou em operação enxames de insetos ciborgues que são programáveis, e eles são usados em missões reais de reconhecimento por clientes da OTAN, incluindo as Forças Armadas da Alemanha. Sim, insetos de verdade, controlados por inteligência artificial. O projeto utiliza as baratas de Madagascar, uma espécie conhecida pela sua resiliência e pela capacidade de sobreviver em ambientes extremos. Cada inseto recebe uma pequena mochila tecnológica equipada com sensores, comunicação sem fio, inteligência embarcada e uma interface bioeletrônica que é capaz de estimular o sistema nervoso do animal. Na prática, isso permite controlar o movimento da barata ou coordenar dezenas delas como um enxame autônomo. O objetivo, segundo os caras, é simples e, ao mesmo tempo, é bem inquietante: enviar esses organismos para lugares onde nenhum drone consegue entrar. Espaços apertados, prédios destruídos, túneis, ambientes contaminados, zonas de combate. Como são pequenos, silenciosos e difíceis de detectar, esses ciborgues biológicos podem realizar missões de inteligência, vigilância e reconhecimento com um nível de descrição que nenhuma outra máquina convencional consegue alcançar. Mas se por um lado a tecnologia está transformando até mesmo os insetos em máquinas de guerra, por outro, o mundo inteiro corre para produzir os robôs em escala industrial, como nunca nós vimos até agora. A fabricante chinesa XPeng é aquela mesma da polêmica apresentação com o robô humanoide tão realista no andar que muitos acharam que era fake. Bem, eles anunciaram que vão iniciar já no primeiro trimestre de 2026 a construção de uma enorme base de produção dedicada exclusivamente a robôs humanoides. A instalação ficará em Guangzhou e terá cerca de 110 mil metros quadrados, um complexo capaz de controlar todo o ciclo de vida do robô, desde a pesquisa e testes até a fabricação em larga escala. A empresa descreve o projeto como a primeira fábrica de robôs humanoides de cadeia completa do setor. Isso significa que ali dentro será possível desenvolver o hardware, treinar a inteligência artificial, validar protótipos e produzir unidades comerciais sem depender de fornecedores externos. E isso revela um problema que toda a indústria já começou a perceber. Criar a inteligência artificial, ao menos agora, não é o maior desafio. O verdadeiro gargalo
é a chamada inteligência artificial física, ou seja, fazer um robô funcionar com uma IA instalada diretamente nele. Segundo o Xpeng, faltam dados de treinamento de qualidade, faltam cadeias de suprimentos preparadas e faltam também processos industriais capazes de transformar os protótipos em produtos confiáveis. Essa nova fábrica foi criada exatamente para resolver esse problema. O robô que irá nascer nessa linha de produção é o modelo Iron, só que na sua 8ª geração. Ele terá cerca de 1,78 m de altura, peso de 70 kg e uma estrutura biônica projetada para imitar o corpo humano, incluindo uma espécie de coluna vertebral artificial e camadas que simulam os músculos do robô. Já o processamento ficará por conta de 3 chips de inteligência artificial desenvolvidos pela própria Xpeng, capazes de somar mais de 2.000 trilhões de operações por segundo. A empresa também planeja usar as baterias de estado sólido, que são mais leves e mais seguras, e uma arquitetura de inteligência artificial multimodal que combina visão, linguagem e ação em tempo real. Mas o detalhe mais importante não está nas especificações, está na estratégia. A Xpeng quer usar a mesma experiência que eles já têm na produção de carros elétricos para acelerar a fabricação de robôs humanoides, evitando assim os erros que atrasam o setor por vários anos, como falhas mecânicas, problemas de durabilidade e dificuldade de escalar a produção. A diferença é que desta vez o produto não é um carro, é um trabalhador humanoide. Os primeiros robôs da Xpeng devem começar atuando como recepcionistas e assistentes em showrooms da própria empresa ainda este ano, mas a meta real é outra, é a produção em massa até o final de 2026. E se você é um daqueles que duvidam desse tipo de projeto, dá uma conferida no que já está disponível para compra aqui na Amazon, dá uma olhadinha aí. A empresa chinesa Unitree Robotics colocou oficialmente o seu robô humanoide G1 à venda aqui no site da Amazon, lá nos Estados Unidos, transformando uma tecnologia que parecia distante em algo que pode realmente ser comprado com um único clique. O modelo aparece listado por cerca de $17.990, vendido diretamente pela própria Unitree dentro da plataforma da Amazon. É sim um valor maior do que o preço no site oficial da empresa, onde o G1 custa aproximadamente $13.500, mas a diferença tem um motivo claro: a conveniência. Comprar pela Amazon significa evitar importações complicadas, frete internacional, taxas inesperadas e a burocracia da alfândega. Para empresas, startups ou até entusiastas com dinheiro disponível, pagar mais caro pode ser sim o preço da facilidade. E esse detalhe mostra algo bem importante. A Unitree não está apenas vendendo um robô, eles estão testando o mercado. O G1 já havia aparecido anteriormente no site da Walmart por cerca de $21 mil, indicando que a empresa está realmente experimentando diferentes canais de venda para descobrir até onde o público está disposto a ir. Mas o modelo vendido na Amazon não é exatamente o mesmo modelo usado por pesquisas avançadas. A versão disponível é chamada de, entre aspas, sem desenvolvimento secundário, o que significa que o usuário não pode modificar livremente o sistema nem treinar a inteligência artificial própria. Ele funciona como um produto fechado, pronto para uso, controlado por aplicativo ou controle remoto. Mesmo assim, as especificações continuam bem impressionantes. O G1 tem cerca de 1,27 m de altura, pesa aproximadamente 35 kg e possui 23 graus de liberdade, o que permite movimentos relativamente complexos. Ele utiliza sensores de profundidade juntamente com o LiDAR 3D para navegação, e ele pode executar rotinas pré-programadas como caminhar, equilibrar, dançar ou interagir com o ambiente. A autonomia gira em torno de 2 horas por carga, e o torque nas articulações é o suficiente para tarefas físicas leves, mas bem precisas. Não é um robô industrial completo, não é um humanoide totalmente autônomo ainda, mas também não é um robozinho bem básico ali, não é um protótipo inacessível. Já é sim um produto liberado para ser colocado no carrinho de compras. Mas, enquanto alguns robôs ficam cada vez mais próximos de nós, seres humanos, outros estão seguindo um caminho oposto. Em vez de máquinas grandes, visíveis e humanoides, cientistas estão criando robôs tão pequenos que podem ser vistos apenas com microscópios. Um grupo internacional de pesquisadores liderado pelo Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes, pela Universidade de Michigan e pela Universidade de Cornell desenvolveram enxames de micro-robôs que são capazes de mover objetos até 45 mil vezes mais pesados do que eles. Isso tudo sem sequer tocar nesses objetos. Cada robô tem cerca de 300 micrômetros, aproximadamente o tamanho de um grão de sal. Sozinho, ele não consegue fazer quase nada, mas quando estão juntos, eles criam algo completamente novo. Em vez de empurrar ou puxar, esses micro-robôs usam torque fluido, que é um fenômeno hidrodinâmico em que o movimento no líquido ao redor gera a força suficiente para manipular objetos à distância. Quando expostos a um campo magnético externo, os pequenos cilindros começam a girar. Esse giro cria redemoinhos microscópicos no fluido ao redor, e quando dezenas ou centenas deles giram
ao mesmo tempo, essas correntes se combinam em uma força coletiva extremamente poderosa. Os pesquisadores conseguiram girar engrenagens, mover estruturas e montar peças sem contato físico direto, apenas controlando o campo magnético que coordena o enxame. Em um dos testes, o coletivo conseguiu rotacionar um objeto tridimensional com um peso mais de 45 vezes maior que a massa de um único robô. Isso não é apenas impressionante. Segundo os cientistas, o torque fluido permite manipular os objetos delicados que seriam impossíveis de tocar com as ferramentas tradicionais, especialmente em escalas microscópicas. E é justamente aí que as aplicações começam a ficar realmente interessantes. Na microfabricação, enxames como esses aí poderiam montar componentes eletrônicos bem minúsculos com uma precisão extrema. Na medicina, eles poderiam navegar dentro do corpo humano, transportando medicamentos, coletando amostras ou até realizando procedimentos sem cirurgia. Como esses robôs não precisam encostar no objeto, eles conseguem trabalhar em ambientes onde qualquer contato físico seria perigoso ou destrutivo. Os experimentos também mostraram que o enxame pode se reorganizar sozinho, mudando de formação, alterando a velocidade e ajustando o padrão de movimento conforme a tarefa. Essa mudança de escala mostra que a tecnologia não cresce apenas em uma direção. Ela cresce para baixo, fica microscópica, mas também cresce para cima e começa a transformar a forma como nós nos movemos pelo mundo. E alguns desses projetos estão sendo chamados de disco voador. A China apresentou o que está sendo descrito como o primeiro eVTOL elétrico do mundo na classe de 1 tonelada, com dutos de sustentação, um veículo com formato de disco voador, projetado para operar em ambientes urbanos, voando próximo ao solo e entre os edifícios. A demonstração aconteceu em Wuhan, durante um evento oficial ligado ao planejamento econômico regional. Diante de autoridades e engenheiros, a aeronave decolou verticalmente, pairou de forma estável e realizou manobras em baixa altitude, mostrando o controle preciso e resposta rápida. Segundo os desenvolvedores, o veículo consegue decolar em apenas 3 segundos e foi projetado para operar em espaços urbanos apertados, onde, por exemplo, helicópteros tradicionais teriam dificuldade. O design utiliza rotores embutidos dentro da fuselagem, criando assim um sistema de dutos de sustentação que aumenta a estabilidade, reduz o ruído e melhora a segurança em voos próximos ao solo. A capacidade de carga chega a 450 kg e o foco inicial não é o transporte de passageiros e seres humanos, mas sim da logística urbana, além também de resgate aéreo e operações de emergência. A estratégia faz parte de algo maior que a China já tem chamado de economia de baixa altitude, um setor considerado prioridade nacional que inclui drones, aeronaves elétricas, robôs aéreos e sistemas autônomos de transporte. Durante o evento, 4 modelos diferentes de eVTOL foram exibidos por lá, reforçando que o país está sim acelerando o desenvolvimento dessa nova indústria. Segundo analistas do setor, este pode ser o ano decisivo para a transição dos eVTOLs da fase experimental para a fase comercial, com vários fabricantes tentando obter certificações para a produção em massa já neste ano. Se isso realmente acontecer, a forma como nós deslocamos cargas e até nós mesmos dentro das cidades pode mudar completamente. E quando a tecnologia começa a mudar a Terra, o que acontece quando levamos essa mesma tecnologia para fora do planeta? Bem, a norte-americana Lockheed Martin está trabalhando junto com a NASA e o Departamento de Energia dos Estados Unidos para desenvolver um sistema de fissão nuclear que poderia ser instalado, em teoria, claro, diretamente na superfície da Lua. O projeto faz parte do programa chamado de Fission Surface Power, ou simplesmente FSP, e prevê reatores compactos capazes de gerar entre 5 e 10 kW nas primeiras missões. Claro, e com evolução para um futuro próximo em sistemas de 25, 50 e até 100 kW. Tá, eu sei, pode parecer pouco, mas no ambiente lunar isso aí é enorme. E o motivo é simples. Na Lua, o dia e a noite não duram 24 horas. Cada ciclo completo leva cerca de 29 dias terrestres, o que significa que a noite lunar pode durar 2 semanas inteiras. Durante esse período, a temperatura pode cair para menos de 170 graus negativos e painéis solares simplesmente deixam de funcionar. Em regiões próximas aos polos, onde existe gelo e outros recursos importantes, algumas áreas ficam permanentemente na sombra. Sem uma fonte de energia contínua, nenhuma base permanente pode existir ali, e é por isso que a solução nuclear voltou ao centro dos planos espaciais. Um pequeno reator de 5 a 10 kW já seria o suficiente para manter um habitat aquecido, carregar veículos exploradores e alimentar sistemas de suporte à vida durante a noite lunar. Mas o objetivo vai muito além disso. Para que exista uma economia fora da Terra, será preciso produzir oxigênio, combustível e materiais diretamente no espaço, usando apenas os recursos da própria Lua. Isso exige energia constante. Segundo a Lockheed Martin, a estratégia é começar com sistemas menores para reduzir os riscos e depois eles vão evoluindo para redes de energia capazes de
sustentar as operações industriais completas. Projetos como esse mostram que a corrida tecnológica se tornou estratégica. Hoje, países inteiros disputam a liderança de inteligência artificial, da robótica e da exploração espacial. E talvez um sinal mais claro dessa nova era seja quando líderes mundiais começam a visitar as fábricas de robôs como se estivessem visitando aquelas usinas ou as bases militares. E essa próxima matéria mostra exatamente isso que já está acontecendo. O chanceler alemão Friedrich Merz visitou a cidade de Hangzhou, um dos principais polos tecnológicos da China, e fez questão de incluir na sua agenda uma parada na Unitree Robotics, uma das empresas que mais crescem no setor de humanoides. E a visita não foi simbólica. Merz assistiu às demonstrações ao vivo, incluindo apresentações do chamado WooBot, aquela performance que já é tradicional de artes marciais usando os robôs, e até mesmo lutas entre os robôs humanoides usadas para demonstrar a coordenação, equilíbrio e controle dinâmico. Durante o encontro, o fundador da Unitree, Wang Xingxing, apresentou o sistema diretamente ao chanceler, que chegou a examinar os componentes robóticos bem de pertinho, ouvindo as explicações técnicas sobre os sensores, os atuadores e controle de movimento. Mas o mais importante não foi a demonstração em si, foi o contexto dessa história. A visita faz parte da primeira viagem oficial de Merz à China, e ele foi acompanhado por uma grande delegação com cerca de 30 executivos de empresas alemãs dos setores automotivo, químico, farmacêutico, industrial e, claro, tecnológico. Além da Unitree, o chanceler se reuniu também com representantes de empresas de inteligência artificial, interfaces cérebro-computador, veículos elétricos e computação avançada. Ou seja, isso não foi um turismo tecnológico, foi diplomacia industrial. A Alemanha, que é uma das maiores potências de engenharia do mundo, está observando bem de perto o avanço chinês em robótica e inteligência artificial. E o motivo é claro, a próxima revolução industrial não será apenas digital. Ela será física. Robôs humanoides, veículos autônomos, IA incorporada, interfaces neurais e sistemas inteligentes estão já começando a redefinir a produção logística, a mobilidade e até a defesa. Segundo o próprio fundador da Unitree, o mercado europeu tem um enorme potencial e a cooperação internacional pode acelerar o desenvolvimento da robótica inteligente em escala global. Mas por trás do discurso bem bonitinho de cooperação, existe também a competição. China, Estados Unidos e Europa estão correndo para liderar a próxima geração de tecnologia. E dessa vez, não se trata apenas de software, trata-se de máquinas que caminham, manipulam, aprendem e trabalham no mundo real. O fato de um chefe de governo visitar pessoalmente uma empresa de robótica mostra que os robôs humanoides deixam de ser um experimento, eles agora se tornaram um tema estratégico. E quando política, indústria e inteligência artificial começam a se misturar, geralmente significa que nós estamos diante de uma mudança de era. Meus amigos, quando a gente olha para todas essas notícias aí juntas, dá para perceber que não se trata mais de avanços isolados. A robótica, a inteligência artificial, energia nuclear e mobilidade já estão evoluindo ao mesmo tempo. E isso está mudando completamente a forma como o mundo está funcionando. Máquinas começam a assumir tarefas cada vez mais complexas, países tratam a tecnologia como estratégia de poder e o futuro parece chegar muito mais rápido do que a gente estava esperando, não é? Qual dessas tecnologias você acha que foi mais impressionante nesse episódio? Comenta aqui embaixo, isso ajuda bastante o engajamento do vídeo. Se gostou desse episódio, deixe o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui e clica em uma das duas sugestões que estão na sua tela que a gente vai se ver daqui a pouquinho, tá bom? Valeu? Tchau, tchau. Aquela golada de água no final porque a garganta tá seca, eu falo pra caramba, hein? Valeu, e aí? Gostou do novo cenário? Tá bacana? O que tem que mudar? Deixe seu feedback aí. Agora sim, tchau, tchau.